Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Este programa foi gravado na quarta-feira, dia 18 de novembro. O terrorismo ganhou arma ainda mais letal a partir de 11 de setembro de 2001, em Nova York, ao incorporar ao seu arsenal algo muito soft e, ao mesmo tempo, mais arrasador. O nome desta arma é dialética. Dialética? Pois é, dialética. A dinâmica dos confrontos e das contradições, tão familiar aos filósofos desde a antiguidade. Na sexta-feira, 13 de novembro de 2015, com os ataques do Estado Islâmico em Paris, ficou evidente e comprovado que a intenção dos terroristas já não é apenas intimidar, aterrorizar, nem derrubar governos, ocupar territórios, tomar o poder. Ao contrário, os terroristas estão empenhados em provocar solidariedade, indignação, raiva e, sobretudo, intensas reações, poderosas retaliações e vinganças. O que pretendem é a infinita ampliação dos conflitos, a multiplicação do número de vítimas, jorros de sangue mais intensos e contínuos. E conseguiram. Perderam cerca de uma dezena de militantes, incluindo em Saint-Denis, e com os 129 assassinatos, sem contar as vítimas em estado crítico, desafiaram o poderio militar da França, da Rússia, provavelmente do Reino Unido e talvez dos Estados Unidos. E também criaram um novo front policial militar na pequena Bélgica. O combate ao terrorismo deve ser rigoroso, sem tréguas, nem violações, nem vacilações, implacável. O policiamento ostensivo, os serviços de inteligência, vigilância e contra-terrorismo não podem ser afrouxados. Mas o terrorismo ideológico religioso do tipo da Al-Qaeda e do Estado Islâmico deve ser enfrentado com mais eficácia e mais sutileza. As chacinas na redação do Charlie Hebdo, no estádio Saint-Denis, no Bataclan e nos restaurantes do 10º e 11º arrondissement foram praticadas por desajustados sociais, pelos que não trabalham nem estudam, pelos marginalizados da sociedade de consumo. Mesmo aniquilado in loco, o Estado Islâmico sobreviverá na África, nos confins da Ásia Central, nas Filipinas, quem sabe em algum ponto aqui da América Latina, mas principalmente continuará existindo nos corações e nas mentes do lumpen da periferia das grandes cidades europeias, onde ações terroristas e as inevitáveis represálias estarão realimentando a paranoia do fundamentalismo islâmico. Antes das expedições punitivas ao Afeganistão e Iraque, George W. Bush nunca ouviu falar nos efeitos estimulantes das cruzadas. Deuxième explosion, Stade de France. Il n'y a rien sur eux. Guerrier, parce que vous êtes une barbone, vous êtes... Complicité intérieure.
13 novembre 2000. Adriana Carranca, você tem uma ficha de viagens nos últimos 7, 8 anos pela região inteira que é espetacular e impressionante, talvez, dos jornalistas brasileiros que mais viajaram lá a essa região conflagrada. E eu queria, você esteve na Síria, justamente ali no foco da guerra com o Estado Islâmico, na região do Kurdistão, não é? Eu queria que você contasse, porque você assistiu um atentado com 100 mortos, não é? Eu queria que você contasse isso. Exatamente. A gente viajou para o Kurdistão sírio, né, para a parte onde os curdos conseguiram dominar ali território, que hoje vai da fronteira com o Iraque, até por uma faixa ao longo da fronteira com a Turquia até o rio Eufrates. É um território grande que eles têm conseguido controlar com a ajuda dos Estados Unidos, né? Mas nós fomos a Hasaka, que é no fronte com o Estado Islâmico, é uma cidade que foi retomada, uma província que foi retomada recentemente do Estado Islâmico, e o que aconteceu é que eles deixaram para trás militantes infiltrados nessa cidade. E as explosões são constantes. Então, naquele dia, nós estávamos num prédio, num centro de operações das milícias curdas, esperando para ir para o fronte realmente entrevistar soldados que estão ali lutando contra o Estado Islâmico, quando explodiu, então, uma bomba. E foram várias... Um homem-bomba, não? Era um caminhão-bomba, onde nós estávamos, no prédio onde nós estávamos, mas houve sucessivas bombas, e naquele dia foram mais de 100 mortos, e foi curioso para mim, porque quando você é testemunha de um ato como esse, você imagina que aquilo seja a principal notícia do dia. E aqueles atentados em particular, não saíram em nenhum lugar, senão no Globo, porque eu escrevi para o Globo, mas no New York Times ou no Washington Post, aquele dia, e isso tem acontecido diariamente na Síria, esses atentados. Eles não puderam, naquele dia, nem fazer o enterro, porque eles temiam que a aglomeração de pessoas para enterrar os mais de 100 mortos provocasse um novo atentado. Então, os sírios se sentem realmente abandonados, né, sobretudo os curdos, né? Cenário de terror. Não, isso é interessante para nós, jornalistas, porque a discussão, e não será travada aqui, do que o que é mais importante, os mortos que eu vi ou os mortos que eu não vi, mas que estão em outro lugar. Essa é uma discussão interminável e que nós não vamos talvez um dia trazer para cá, mas não hoje, não é? Marcos Vinícius Freitas, agora na sua área da ciência política, da observação da política internacional, nessa confusão de participações, a gente não sabe direito, agora a Rússia passou para o lado de cá, há uma acusação muito forte, que eu acho injusta, de que o Barack Obama é um covarde. Como é que você vê isso? Bem, se nós pensarmos, né, o 11 de setembro e todos os resultados que vieram, a gente observa que o presidente Bush teve uma mão muito mais pesada dentro dos Estados Unidos nesse sentido. E criou até um pânico coletivo muito maior do que depois se sentiu com o presidente Obama. A alegação é que a política externa do presidente Obama, no primeiro mandato, foi muito tímida. E a política externa no segundo mandato foi dentro da expectativa de um presidente americano de segundo mandato. Porque, no geral, o presidente dos Estados Unidos, quando chega no segundo mandato, ele se dá conta de que a agenda interna dele está sacrificada. Então, ele tenta começar a fazer algumas coisas de maior impacto internacional. Por exemplo, a questão de Cuba, a reatar relações diplomáticas com o Irã, essa renegociação toda do processo que a gente tem observado. Então, a segunda agenda do segundo mandato tende a ser mais internacionalista, no sentido de buscar um legado.
O grande problema que eu sempre digo é que o Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz no primeiro ano de mandato. Isso é uma tragédia. Não dele, né, que ele não podia recusar. Não podia recusar, mas foi uma coisa assim fora da realidade. E o que se acha complicado, e muitos vão alegar nesse sentido o problema dele, é que a Síria hoje em dia já conta com mais de 300 mil mortos, num conflito que dura 5 anos e que está causando uma pressão na Europa que ela não estava preparada para receber há muitos anos. Este fluxo grande de imigrantes para a Europa não tem acontecido há muitos anos. E o que a gente tem observado é que os europeus não se encontravam preparados para isso e queriam manter mais ou menos o problema isolado ali na fronteira, sendo um problema do Líbano, da Turquia. Só que chega um ponto em que este número de pessoas é tão grande que esses países não têm mais condição de conter. Resultado disso é que esse fenômeno pode atrapalhar toda a região, indo para os Emirados Árabes, afetando mais a Jordânia. Então, são problemáticos aí. Resultado disso é que o presidente Obama deveria ter agido, mas não o fez. E a única coisa que eu queria esclarecer aqui é que ele não fez também por medo daquilo que aconteceu no Iraque. Então, são problemas aí graves que ele tem de enfrentar internamente. Como é que você vê isso? Acho que tem uma outra questão também, que o Obama ele se envolveu em muitas guerras mais secretas. Nunca houve tantos ataques com drones quanto no mandato do presidente Obama, muito mais do que com o presidente Bush. Aquele jornalista, o Jeremy Scahill, que foi indicado ao Oscar até com a Dirty Wars, né, Guerras Sujas, mostrou que as operações secretas dos Estados Unidos se estenderam para mais de 70 países na gestão do presidente Barack Obama, com drones, e execuções sumárias de suspeitos, e familiares de suspeitos, enfim, e com isso se entende que houve um avanço contra a Al-Qaeda, porque se conseguiu quebrar a liderança, né, da Al-Qaeda, mas se conseguiu também, com toda a questão da vigilância eletrônica, que a gente cobriu muito, que chegou até na presidente Dilma, né? Claro. Que conseguiu também evitar muita transferência de dinheiro, que era como a Al-Qaeda operava. O problema do terrorismo é que você combate aqui, ele nasce ali. Você não combate o terrorismo porque ele é uma ideologia. E a ideologia você não mata matando os militantes, porque ela florescerá em outro ponto. Então, acho que o presidente Barack Obama tentou lutar contra isso de uma forma mais secreta para não entrar no lodaçal do Iraque, né? Mas acaba que você não consegue realmente parar com isso, senão acho que a gente precisa de outras estratégias para lidar com essa ideologia. Marcos Vinícius, me diz uma coisa, há alguns silêncios que são muito angustiantes nessa crise, né, começada no dia 13 de novembro. As Nações Unidas, o Ban Ki-moon, que é um homem muito falante, muito ativo, proativo, né? Embora a gente não entenda o inglês dele, mas tudo bem, tem a tradução. E, de repente, a ONU não fez nada, não é? E estamos aí já com uma guerra, não é? A guerra aérea já é uma coisa que não é uma questão interna, não é? A ONU está calada. Não é? A Alemanha, com toda a solidariedade e tudo, mas ela também está calada. Como é que você vê esse desbalanceamento de reações? Eu entendo a reação. Primeiro, logo que saiu, houve o ataque, ele fez aquela declaração típica de que há uma preocupação, que deve ser resolvida essa questão. Agora, é um assunto delicado, porque você tem ainda que resolver algumas arestas entre aquilo que o Ocidente acredita quanto à permanência do Bashar Assad e aquilo que os russos até recentemente acreditavam quanto à permanência dele. Então, enquanto este conflito não for resolvido, e me parece nos últimos dias que as negociações estão mudando, também até pelo ataque do avião russo, né? Isso é uma forma de mudar. Né? Então, tanto é que o presidente Putin logo em seguida disse que deveria resolver a questão do Estado Islâmico. Agora, não consegue se resolver a questão do Estado Islâmico, que passa justamente pela questão da Síria. Então,
o secretário-geral das Nações Unidas, ele sabe o quanto ele pode fazer, mas ele entende que qualquer reação ali, se pressupor, se você levar em consideração que precisa necessariamente, não mais drones, né? Mas você precisa de tropa no solo, efetivamente lutando, e considerando que os americanos têm de alguma maneira se desengajado por medo de algumas situações do passado, então ele fica um pouco com as mãos atadas, porque ele também não pode sair condenando os seus membros a fazerem qualquer coisa. Até porque o núcleo forte da ONU é o Conselho de Segurança, né, que é composto pelas 5 nações mais envolvidas em todas as guerras, né, Rússia, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e China, como exportadora de armas. Então, acho que como o professor diz, o Ban Ki-moon sabe os limites da sua atuação. Ele poderia vir a público discursar, mas efetivamente quem delibera sobre as guerras é o Conselho de Segurança. Claro, claro, claro. Mas é uma situação, digamos, sob o ponto de vista internacional, inédita, porque por causa da retaliação, não é? Quer dizer, há uma invasão do espaço aéreo, de outros espaços, por parte de 2 potências, e com o perigo da propagação, porque esse é o problema, né? Nós temos, além do Estado Islâmico, temos situações de tensão ali à volta, né? Na Crimeia. Né? E também ali, na verdade, quando a gente fala em crise dos refugiados na Europa, a crise dos refugiados é na Síria, né? A crise é na Síria. Provocada por essa guerra e nos vizinhos. Você imagina, o Líbano, de cada 4 moradores do Líbano hoje, 1 é refugiado sírio. E num país muito pequeno, onde o balanço étnico e religioso é muito sensível. Então, com isso, depois Jordânia, Iraque, Turquia, o Líbano recebeu 1 milhão e tantos refugiados, a Turquia 2 milhões. Então, isso desestabiliza realmente toda a região, quer dizer, é um problema muito mais da região do que da Europa. Vamos fazer uma breve pausa e o Observatório da Imprensa volta já já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nesta edição, avaliamos a cobertura da mídia nos ataques e na represália aos atentados de Paris. Adriana, o papel da imprensa, né? O Observatório da Imprensa está aí para isso. Você tem sido chamada muito para viajar. Como é que está? As chefias estão um pouco perdidas, né? Houve muita polêmica recentemente, né, sobre essa coisa da cobertura de Paris e a cobertura de Beirute lá fora, houve essa polêmica, e aqui também da tragédia de Minas, né. Pelo que eu vi, assim, a cobertura foi... houve uma pesquisa até que foi feita, parece que nos jornais a cobertura foi mais equilibrada, nas TVs um pouco menos, com Paris dominando mais as chamadas, mas... Também, assim, o desastre em Minas, no começo a gente não tinha muita noção do número de mortos, a gente não sabia muito o que aquilo era. Acho que essa cobertura até foi esquentando depois, nos dias seguintes. E Paris ali já em algumas horas estava claro que eram muitos mortos, né? E a gente tem que ver também que o terrorismo, ele não é uma coisa que afeta ou atinge ou ameaça só a Europa, ou a Síria, ou Beirute. Nós temos as Olimpíadas ano que vem, né? É uma ameaça real e que a gente precisa discutir. Pois é. Professor Marcos Vinícius Freitas, esse problema, não é? Esse problema todo que aflige a nós, jornalistas, de saber qual é a importância do fato, o balanceamento, como é que nós conseguimos fazer isso. Na mídia tradicional, na antiga mídia do meu tempo, né? Você equilibra isso muito bem na primeira página, né? Você joga com títulos. Na mídia social, na mídia digital, é uma coisa de cada vez. E aí o que é mais fascinante acaba virando um rolo compressor. Né? Como é que você está de fora, como é que você vê isso? Eu acho complicado a gente querer qualificar o morto.
não é? Essa é a questão aí. Qual é o moto mais importante? Moto mais importante? Mas o que a gente tem que entender é qualificar o fato. E qual fato tem um maior alcance e que preocupa mais a todos nós? O que houve no caso de Minas foi um problema que tem que ser resolvido, talvez por falha de fiscalização, uma série de coisas. No outro, pessoas inocentes estão andando na rua, elas estavam participando de um evento e o terrorismo cria este pânico coletivo e esta insegurança coletiva. Nós estamos aqui no estúdio gravando e qualquer coisa poderia acontecer conosco, né? Mas isso teria um impacto, mas é diferente de pessoas que estão levando um dia a dia normal, buscando a sua vida e alguém por uma ideologia equivocada, no nosso ponto de vista, vai e causa aí um pânico coletivo em toda a sociedade. E este é um fenômeno que ele tem um complicador. Como ela falou muito bem, este é um fenômeno que pode ser reproduzido em grandes células organizadas ou em pequenas células. Então, é uma preocupação que nós não tínhamos no passado. Embora o terrorismo sempre tenha existido ao longo da história, ele cresceu muito nos últimos anos. E tem um impacto que nós acabamos também por esquecer muitas vezes. É o impacto econômico. Com certeza, o turismo na França vai cair. Medidas de segurança nos aeroportos vão aumentar. Tem um custo nisso. Policiamento vai aumentar. A liberdade individual de ir e vir também vai diminuir. Então a gente tem o que aconteceu em Minas é uma coisa. O que vai acontecer como resultado do terrorismo, que passa até a questionar uma das liberdades fundamentais da União Europeia, que é a livre movimentação de pessoas, Schengen, passa a ser questionada. Então, por essa razão que a gente fala, não dá para comparar o morto, mas o que a gente tem que comparar é o impacto dos fatos. Sobre as vidas, sobre as famílias que perderam seus parentes, é a mesma coisa. Mas o fato em si é que tem um alcance muito maior. Adriana, nessas suas viagens, tantas viagens pelaquela região, que vai do Afeganistão até a África do Norte, não é? Uhum. Existem muitas ficções, zonas de tensão, não é? Uhum. Prontas para gerar novos focos ou novos estados islâmicos, ou o que seja, né? Uhum. Quais são eles, assim, ao seu ver, numa certa ordem de perigo? Acho que a questão da Síria hoje é realmente o número um, né? Ali, quer dizer, é uma guerra de número de mortos sem precedentes, acho que desde a Segunda Guerra, né? 300 mil mortos, e de deslocados e refugiados, entre deslocados e refugiados, a metade da população. É uma dimensão muito maior do que o Afeganistão, o Iraque, que viria em segundo, terceiro lugar ali. O Afeganistão é um país que foi esquecido, as tropas saíram, aquilo explode todos os dias. Os afegãos são o segundo grupo a tentar se refugiar na Europa depois dos sírios. Eles têm, além da questão da violência do Talibã e da Al-Qaeda, agora o Estado Islâmico também, dominando ali talvez partes do território. Você tem a miséria, que é muito... que não mudou nada durante os 10 anos de guerra de ocupação americana ali. Um país que continua tão miserável quanto antes. Então, é uma região ali que realmente está muito... É um barril de pólvora, com o Iraque também. O Iraque, quer dizer, o Iraque está recebendo refugiados sírios, sendo que tem ele próprio 2 milhões de refugiados. A questão dos curdos, né, que lutam tanto no Iraque quanto na Síria por um Estado independente. E na Turquia. E na Turquia e, em parte, no Irã. Então é muito complicado, e acho que a complexidade da guerra na Síria nos mostra isso mesmo, né? Como é que isso tem se configurado, os sunitas, os xiitas, os curdos. É uma guerra religiosa, ao mesmo tempo em que uma guerra por recursos naturais, pela água, que é escassa no Oriente Médio, pelo petróleo. Eu estava lendo, por exemplo, o petróleo que financia o Estado Islâmico é vendido aos rebeldes, porque ele é crucial para a população que vive na área dominada pelos rebeldes. Então... Incongruência. Professor, o que restou da Guerra Fria e que, a partir dos últimos 2 anos, se reacendeu, se reaqueceu, felizmente, quer dizer, entre aspas,
digamos, arrefeceu um pouco a partir do momento em que o Putin percebeu, agora, na semana passada, que não dava para ele fazer a sua guerrinha particular e tem que se incorporar a uma grande frente internacional, né? Quer dizer, essa polarização anti-Estado Islâmico é boa, porque cria-se um front mais unificado, não é? Eu acredito. Antes, os diversos terrorismos se valiam do antagonismo entre os interesses dos russos e os interesses, vamos dizer, ocidentais. Agora, aparentemente, há uma convergência. Esse raciocínio se justifica? Eu acredito que ele, em algumas partes, é justificado, em outras ele tem uma outra dimensão. Vamos pensar assim que o presidente Putin afirma que a maior tragédia do século XX era o fim e o colapso do Império Soviético. Então, na cabeça dele, ele pretende restaurar aquilo que era o Império Soviético no século XX. E aí o que acontece? Algumas agendas, nós vemos que existe cooperação com os russos. No caso do Irã, né? Eles estão presentes, estão participando. Neste caso agora do Estado Islâmico, há esta mudança. Quanto ao Estado Islâmico, a questão do Bashar Assad, ainda a gente vê uma evolução nesse processo, mas a grande preocupação russa, que foi a questão da Ucrânia e da Crimeia, este ponto de conflito, ele não parece ter, não tem expressado a vontade de mudar. E também uma possível expansão da OTAN em áreas que eram de influência russa também o preocupam. Então o que a gente observa é que muitas pessoas colocaram a Rússia como se tivesse sido uma potência no passado e que tinha perdido a sua relevância. E ele tenta acenar que, apesar da economia enfraquecida, de ter um envelhecimento de população, uma série de coisas que poderiam ser consideradas negativas, ela não pode ser retirada do jogo. E é isso que é importante a gente entender. Então, sim, haverá cooperação nas áreas em que existe interesse, mas com certeza existem muitas áreas conflituais entre os Estados Unidos, os interesses da própria Europa, que aí, em razão da proximidade, tem que se ajustar muito mais rapidamente àquilo que os russos querem, e também em relação ao resto do mundo. Agora, Adriana, estamos falando sobre a imprensa. Será que o leitorado brasileiro, eu acho que isso vale para a América Latina toda, ele se interessa por essas nuances todas da política internacional, ou ele só se agarra aí à política internacional quando ela fica espetacular, e aí, sabe, Bataclan? Acho que isso é uma realidade. Existe até, enfim, os psicólogos estudam um fenômeno que é a gente desenvolver maior empatia por aquilo e aqueles que nos são familiares. Então, talvez o brasileiro se identifique mais com o ataque que ocorre em Paris, porque é mais provável que ele esteja, ou pelo menos o brasileiro que consome a mídia tradicional, como você colocou, dos jornais, né? Porque é mais provável que ele esteja passando férias na França do que ele vá à Síria, ou mesmo a questão de Minas, né? A questão de Minas foi a maior tragédia ambiental do Brasil. E uma das maiores do mundo. Uma coisa que me preocupa mais assim, na questão da imprensa, mais do que, como o professor falou, ficar balanceando, tentando valorizar qual é o morto que tem mais valor, obviamente toda vida tem valor, é a questão da forma como a gente apresenta os fatos, né? Então, no começo falava-se de Minas como um acidente. Minas não foi um acidente. Aquilo estava muito previsto, todos os relatórios apontavam para a possibilidade, o último que eu vi, de 50% de segurança da barragem. Bom, você tem 50% daquilo arrasar com uma comunidade inteira e com o rio aterrar todos e o rio. Depois, falando da Samarco, a Samarco, a Vale do Rio, a Vale é dona da Samarco, e se fala muito pouco disso. Vale
que era Vale do Rio Doce e tirou o Rio Doce do seu nome, emblematicamente, né? Não, mas aí eu acho que foi para ficar mais curto. Aí não sei não podia enfim, prever. mas é simbólico. Não, claro que não podia prever, mas é no mínimo simbólico. E acho que a gente tem que dar nome aos bois. Aí, na questão de Paris, quando houve aquela história do passaporte sírio, se falava em que o terrorista sírio, um dos terroristas podia ser sírio. Primeiro, sem nem questionar se realmente aquele passaporte estava no corpo dele, se estava, como é que o passaporte ficou intacto quando ele se explodiu. Depois, por que aquele passaporte não podia ser de qualquer pessoa que estivesse, um sírio que estivesse lá assistindo o show, né? E aí era assim, o terrorista pode ser sírio e um suspeito nascido na França ou portador de um passaporte francês. Qual era a dificuldade de falar que era um terrorista francês? Né? Eu sou filha neta de portugueses e italianos, isso não me faz menos brasileira. Claro. Né? Então, eram terroristas franceses, belgas, o fato de serem filhos ou descenderem de... Né? Não muda muito. Então, isso, acho que essas sutilezas da linguagem, da narrativa, é que às vezes a gente nem percebe, às vezes eu mesma, como jornalista, não percebo a gente não percebe os preconceitos que a gente carrega, né? Professor, agora, como é que nós poderíamos treinar? Eu acho que os porteiros das redações são chamados, né, os chefes, aqueles que estipulam a importância do assunto na edição seguinte, ou que entra na rede naquela hora, treiná-los para essas nuances todas, não é? Porque sem perceber nuances, você não consegue distinguir realmente o que é importante, não é? Nós estamos, muita gente diz, não, essa é a Terceira Guerra Mundial, que já começou em 2001. Sim ou não, não sei. Eu acho que mudou a forma de guerrear, não é? E a gente talvez não possa mais dizer que teremos guerras mundiais, mas é uma conflagração globalizada que nós estamos vivendo, né? E como chamar a atenção de que cada pequeno ponto de atrito no mundo pode se transformar numa erupção, não é? É só a gente lembrar de algumas coisas. A Primeira Guerra Mundial começou com um assassinato. Não é? Um terrorista... Começou assim. Então, o que a gente não pode esquecer é que pequenos fatos podem ter grandes proporções. Agora, foi interessante que a sua pergunta anterior era sobre a preocupação do brasileiro com aquilo que acontece no mundo. E é engraçado que política externa não rende voto. Não é? Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, em nenhum lugar. Então se fala, mas não rende voto para quem vai lidar com o processo. Como a economia, por exemplo. Agora, o que o brasileiro precisa entender, e que é extremamente relevante, é que o mundo hoje em dia está muito mais conectado do que era antigamente. Então essa globalização, ela faz com que as coisas fiquem muito mais rápidas, muito mais aceleradas. A gente comenta, numa semana você pode estar em 3 continentes. Isso era impensável há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Ou há 15. Né, nós não tivemos outro dia o caso do suspeito de ebola que veio para o Brasil. Nós temos que entender que hoje em dia esta comunicação de fatos, de eventos, ela nos afeta. Então, não adianta a gente começar a querer nos distanciar e achar que não, o Brasil vive em isolacionismo. Somos, por natureza, isolacionistas, até por questões territoriais, né? A floresta de um lado e o Oceano Atlântico do outro. Então, nós não estamos muito acostumados a ter vizinhos, né? Muito próximos. Mas, o que é importante é que a gente entenda que faz parte de um cenário internacional e, mais importante do que isso, é esperado que o Brasil, como um país grande, assuma posições. E o nosso problema sempre tem sido assumir posições. A gente sempre dá aquela de Horácio em algumas questões, né? Se abstém, não participa, não toma posição, achando que isso reflete positivamente sobre o país, o que não é a realidade. Não é. Nós vamos aproveitar e fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata dos grupos extremistas que usam a mídia para divulgar
atos terroristas. Pois nós temos o exemplo clássico desse aproveitamento do terror, a maximização do terror, foi o caso das Torres Gêmeas, né? Que com um diabolismo, uma coisa demoníaca, né? Que o primeiro avião que bateu na Torre Gêmea chamou a atenção, e 15 minutos depois veio o segundo. Não foi da mesma hora, porque foi planejado para que a imprensa toda visse aquela coisa terrível, né? Que é dantesca, né? De um avião batendo num prédio e o prédio logo depois desmilinguindo, né? Então, essa é o uso do terror, não é? Queria chamar a atenção, usar a mídia para se autopromover e promover toda essa dinâmica, né? Da morte. Mas eu acho que todo mundo, hoje mais ou menos a metade da humanidade, se não toda ela, já sabe que o terrorismo está aí, né? Mas acho que não sabe que o terrorismo pode ser combatido de duas formas. Primeiro, agindo em loco, como polícia, mas também evitando que mais buchas para canhão sejam formados nesses países onde eles são desajustados, marginais, não é? Então, é uma tarefa pacificadora que envolve agir no local, agir fora do local, agir no mundo, melhorar o mundo, que é a grande agenda do utopismo. Né? Como é que você vê isso? Eu acredito que o crescimento econômico dos países pode levar a uma melhoria em muitas dessas situações. Eu acredito naquela máxima que diz que países que não exportam produtos ou serviços exportam pessoas. Então, muitos desses lugares, a gente observa no Oriente Médio, no Norte da África, o nível de pobreza extrema é um ponto de violência que pode incitar a violência. Todas as partes do mundo, quando a gente observa isso, pode aí ser um chamariz ou uma fagulha de algo que pode ser utilizado politicamente, ideologicamente, para se criar uma situação muito mais complicada. Então, eu acredito que o crescimento econômico dos países, uma agenda de criação de riqueza é importante para que alguns dos problemas básicos do ser humano sejam resolvidos. O Banco Mundial tem há muito tempo tido, né, com o novo presidente do Banco Mundial, uma agenda de acabar com a pobreza no mundo. E acabar com a pobreza no mundo, nós estamos falando de uma coisa interessante, que os dados são positivos. O que é ser pobre hoje em dia no mundo? É você viver com menos de $1,50, $2 por dia. Então, o que a gente observa... Por pessoa. O que a gente observa é que, nesse sentido, tem se conseguido uma evolução. Né? Hoje em dia, o brasileiro é mais rico do que era no passado. Então, o que a gente descobriu e que o mundo tem descoberto é que as economias precisam crescer para dar o quê? O ser humano uma sensação de bem-estar. E quando ele tem esse bem-estar, algumas coisas são deixadas de lado. Ele não quer subverter. Ele não quer subverter. Então, essa é uma análise. Eu sei que é difícil a gente associar algumas coisas, mas a economia, nesse sentido, é muito importante, porque ela também atua como um foco, quando negativo, de uma maior situação em que esse tipo de fagulha pode ser acesa. Adriana, uma questão subjacente que está sendo muito discutida é que talvez o interesse estratégico do terror seja de criar países bunker, não é? Países com fronteiras, com muralhas, com muros, com divisórias, cercas eletrificadas, não é? E a grande vitória, eu acho inédita, do humanismo contra a violência, a barbárie, foi, por exemplo, a União Europeia. Acabou com as fronteiras internas da Europa, né? Schengen, não é? O território de Schengen, que é Europa aberta. E já, de novo, começa a se falar que tem que começar a fechar
soluções no Oriente Médio existem também toda na base de muros, né? Nos territórios ocupados, muros. Nos Estados Unidos querem colocar um muro na fronteira entre México e Estados Unidos. Em suma, essa política de muros e de fronteiras. Eu sou um velho e pacifista. Então, somos dois. Então, como é que a gente faz isso? É complicado, né? É o que a gente estava falando da ideologia. Você mencionou a questão midiática dos grupos terroristas, desde a Al-Qaeda até o Estado Islâmico. Você percebe isso muito forte, né? Como eles realmente, deliberadamente usam a mídia. Por quê? Porque eles querem espalhar essa ideologia para recrutar mais gente. E além dessa questão da pobreza que o professor falou, tem a questão do sentimento de marginalidade, que é justamente esse sentimento que é criado quando você sobe muros, quando você separa a periferia da né, do centro, o Oriente Médio, né, o Oriente, o Ocidente. Então isso é muito forte. Eu fiz uma matéria não faz muito tempo, falando sobre como líderes muçulmanos estão recrutando dentro das prisões, porque depois do 11 de setembro houve a prisão de muitos deles com a retórica mais agressiva e sob a acusação de incitarem realmente a violência. E o que aconteceu é que você levou essas pessoas para dentro da cadeia e você tem dentro das prisões uma juventude que se sente marginalizada da sociedade. Isso mesmo na Europa, que são países ricos, mas que têm principalmente filhos de imigrantes que são considerados cidadãos de segunda classe ou se sentem dessa forma, cidadãos de segunda classe. Então eles encontram, quando você vai analisar o histórico desses terroristas que estão cometendo atos na Europa, você vê que eles têm um histórico já de marginalidade não ligada à religião, mas a pequenos furtos e tal. Eles ficam pouco tempo presos porque cometeram pequenos atos, pequenos crimes, e saem de lá radicalizados. E a retórica que tem sido muito usada é de que as mesmas potências que oprimem, que fizeram com que ele estivesse ali, fosse parar na cadeia, né, o mesmo governo que o marginalizou e fez com que levasse a vida dele até a cadeia, são os mesmos governos que oprimem o mundo muçulmano. Então é um movimento muito parecido com o que houve nos anos 60, de muitos negros se convertendo ao Islã para desafiar a supremacia branca, supremacistas brancos cristãos. Como é que você vê isso? Essa segregação, esse processo que vai na contramão do que o mundo está procurando sempre, a globalização, a unidade espiritual. O Estado, a fronteira, é uma ficção humana. Claro. Né? Eu sempre digo que o elefante, quando está no Serengeti, ou está em qualquer lugar da África, ninguém pede passaporte para elefante, para ele mudar de lugar, para tomar água, para se alimentar. O homem criou isso nessa ideia de que nós vamos criar um lugar onde nós vamos dar autoridade para uma pessoa nos proteger. Contra quem? Contra os outros. Então, esse conceito de Estado, ele precisa evoluir. E a gente observa que nos últimos anos, em razão de um aprofundamento da quantidade de tarefas atribuídas ao Estado, que o Estado Nacional começa a falir. Né? Em todas as partes, todo mundo está com problema. E problema de natureza financeira. Então a gente começa a pensar, alguns teóricos vão pensar que daqui a 50, 100, 200 anos, nós vamos voltar àquele conceito de cidade-estado que a gente tinha no passado. Terrível. Mas é uma evolução para uma situação em que as pessoas se sentem melhor representadas, a maior proximidade do poder. Agora, o que a gente não pode, né, nesse combate, existem duas coisas. Uma, as sociedades têm que saber incluir, né? A França precisa saber incluir, mas também precisa saber punir. Então, isso o equilíbrio que é o que você falou no início da chamada, né? Você tem que ser implacável punindo, mas você também tem que fazer todas as medidas para que a sociedade seja incluída. Não se pode criar, terrorista não é coitadinho,
né? E às vezes a gente tem medo de que as pessoas tenham essa percepção que no Brasil a gente diz, não, mas a sociedade o criou dessa maneira. Não, inclusão, faz-se, tomam-se as medidas que são necessárias para que essas pessoas entrem e de fato se sintam franceses. A gente viu que uma das medidas que eles estão querendo tirar é justamente cancelar a questão de dupla nacionalidade em alguns casos, na França, e isso começa a distorcer toda a situação. Claro. Então inclui e pune. Então essa dialética, né? Se nós levarmos essa análise, a gente tem que pensar muito bem. E é isso que os países precisam sentar, analisar, e não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, é uma questão de reflexão profunda, até porque o remédio não pode matar o paciente. E só uma perguntinha ainda. E esse renascimento da extrema-direita mesmo, dos fascistoides na Europa, isso é um negócio, porque eles não querem uma Europa aberta, eles não querem Schengen, eles querem muros, eles querem o Estado policial, mais segurança, não é? Mesmo à custa de menos liberdade. Isso é um problema que começa a corroer a Europa, ou ainda não, ou é uma visão apocalíptica minha. Você sabe que a gente sempre fala que a extrema-direita é xenófoba, mas você tem também movimentos socialistas, na Holanda, por exemplo, que são xenófobos. Sim. Então o negócio é assim, a xenofobia, hoje em dia, eu acho que ela não tem ideologia entre direita e esquerda. A gente tem aí o problema de uma ascensão de uma direita mais radical na Europa, até porque esses movimentos são pendulares. Né? Se nós olharmos, a história está sempre variando. Em momentos em que você quer um Estado mais intervencionista, um Estado menos intervencionista, isso vai no movimento da história. Agora, esses fatos acontecem em razão de uma União Europeia que parece não ter entregado aquilo que prometeu no passado, uma falta de transparência em Bruxelas, com relação àquilo que as pessoas esperavam da União Europeia, e um custo muito grande. Então, o que acontece é esse questionamento da União Europeia que leva até os britânicos a quererem repensar se devem ficar ou não. A questão do cidadão alemão pagando pelos erros do governo da Grécia. Então, esse tipo de coisa começa a fazer com que determinados segmentos da sociedade entendam que aquele modelo está errado. E a proposta, nesses casos, pode ser uma proposta extremamente radical, mas o que a gente tem observado também nos últimos 70 anos é que a Europa tem conseguido administrar esses radicalismos. Afinal, a gente tem que olhar que foi uma Europa que, na década de 40, vivia o nazismo, e depois disso virou uma Europa social-democrata e que conseguiu uma grande expansão econômica. Adriana, com a sua visão local, que você está sempre lá, né? E como é que você vê, quer dizer, como é que as populações desses países que você percorreu e conviveu veem esse mundo, não é? A Europa, os Estados Unidos, eles também, na sua escala de valores, que talvez não seja muito sofisticada, mas eles também distinguem coisas, não é? Assim, a situação hoje na Síria, na verdade, as pessoas estão simplesmente lutando para sobreviver, porque não há mais lugares seguros. Essa população ela começou a migrar da sua casa para a casa de um parente, numa região mais segura. Essa região já não é mais segura, eles passaram para um lugar mais perto da fronteira, já não é seguro, eles atravessaram a fronteira. Então, você hoje não tem um país que não funciona, né? Você tem as áreas, por exemplo, dominadas tanto por um lado quanto pelo outro, desprovidas de abastecimento de água, de energia elétrica. A Cruz Vermelha encontrou cidades sem energia elétrica havia 2 anos, cidades que estavam isoladas pelos conflitos, porque eles controlam as estradas, então as pessoas não podem passar, então não podem fugir, sequer fugir. Então é um Estado falido que não funciona, não há nada funcionando. Os curdos estão tentando estabelecer nos territórios que eles conseguiram controlar, com a ajuda dos drones americanos e tal,
algum governo ali, mas muito incipiente. Eles estão todos no fronte como voluntários, praticamente todos os homens e, no caso dos curdos, as mulheres também. Afeganistão, que é outro país também, a miséria, enfim, eu entrevistei pessoas no Afeganistão que não sabiam nem o que era o 11 de setembro. Para eles era uma coisa muito distante. Se você for ver, ainda hoje 80% do Afeganistão não tem energia elétrica. É um país tribal, as tribos vivem nas montanhas. Tem um documentário que chama Restrepo, que é de um jornalista que depois até morreu na Síria. E ele acompanhou as tropas americanas no conhecido como Vale da Morte, ali na fronteira com o Paquistão. E aí a chegada dos soldados e os soldados tentando falar com aqueles líderes tribais e tal. E eu me lembro de uma cena assim, de um dos líderes tribais no dia seguinte indo bater na porta da base e os americanos super contentes, puxa, conseguimos trazê-los para perto da gente. E ele queria, na verdade, avisar os soldados de que um dos bombardeios tinha matado a vaca com a qual ele alimentava a família. Isso é o Afeganistão. Então não adianta você falar em estradas, emprego, isso não... Pois é. Temos apenas 1 minuto, só queria uma palavra final sua e outra sua, mas rapidíssimas, palavra mesmo. Então, uma esperança ou o contrário, vamos apertar os cintos que o avião vai entrar em turbulência. É difícil, né, definir essa situação, mas uma das coisas importantes que eu acredito que deva acontecer também no mundo islâmico é aquilo que aconteceu na sociedade ocidental. O mundo islâmico precisa passar por um renascimento. E aí eu preciso todo aquele processo de separação de igreja e Estado, complicado, porque é da essência do islamismo essa união em algumas coisas do Corão. Todos. Né? Mas o mundo islâmico precisa passar por esse renascimento. E cabe à sociedade ocidental justamente auxiliar nesse processo. Adriana. Eu acho que a gente precisa entender melhor o que tem levado todos esses jovens a se unirem a grupos terroristas. A gente não entende ainda, existem algumas sinalizações, como eu falei, da questão da prisão, sentimento de marginalidade, mas de forma alguma explica tudo. E isso a gente está combatendo uma ideologia. Não se combate uma ideologia só com armas. Pelo contrário, a gente tem visto isso desde o 11 de setembro. Você combate aqui, você mata militantes aqui e eles reflorescem com outro nome, outra marca, Al-Qaeda, Estado Islâmico, em outro lugar. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença aqui, a presença e os ensinamentos e a motivação dos nossos convidados aqui em São Paulo, a colunista Adriana Carranca e do professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius Freire. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV ou então pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.